Gente, vem pra cá ao vivo. Eu não acredito no que eu vou noticiar agora. Quem tá comigo ao vivo, coloca aqui na tela. Gente, uma bebê de 10 meses. Ela foi estuprada aqui em Fortaleza. 10 meses. E a bebê não resistiu. Gente, desculpa. 10 meses, gente. Iva, pelo amor de Deus, eu vou chamar o Márcio para acompanhar porque eu não consegui. Me conta que história é essa, pelo amor de Deus, é verdade. Gente, nós estamos falando de uma bebê. Uma bebê. Ao vivo agora, 12 horas e 5 minutos. 10 meses. Iva, o que foi isso, pelo amor de Deus? Me conta. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, vendo a sua emoção, e é inevitável, quando eu comecei a acompanhar esse caso, e já foi me gerando também essa mesma emoção, mas de tristeza, de revolta, de um caso que deixa a gente assim, sem conseguir conter as lágrimas. Nós estamos exatamente aqui, olha, em frente à casa da criança e do adolescente, que é essa delegacia que está acompanhando, investigando esse caso. Uma bebê, uma menina de apenas 10 meses, minha gente, um ser inocente, que acabou morrendo após ser estuprada e asfixiada. Luciana, esse caso aconteceu aqui no bairro Dionísio Torres, na rua Araquém Silva. As informações que a nossa equipe conseguiu levantar acerca desse caso, peço até desculpas pela minha emoção, mas é inevitável nesse momento, como mãe, como ser humano. Essa bebê, ela estava na residência com familiares, a mãe, o padrasto, primos, outras pessoas, adultos responsáveis que eram para ser. Mas infelizmente, Luciana, essa bebê, ela foi vítima de uma atitude monstruosa. Ela sofreu estupro, ela sofreu asfixia. A mãe, de acordo com as informações repassadas à nossa equipe de reportagem aqui, pela equipe da Polícia Militar que atendeu a esta ocorrência, ficou na rua com a criança nos braços, pedindo socorro, pedindo ajuda, até que uma viatura da polícia passou e, vendo aquela situação, de imediato pegou a criança e a mãe levou para uma unidade hospitalar, uma unidade particular, ali nas proximidades mesmo, para prestar esse socorro a essa bebê. Logo que a criança, quando chegou no hospital, foi feito ali uma reanimação, mas ela não resistiu. Os ferimentos eram muito fortes. A criança estava com dilaceração, estava com uma situação de uma tristeza profunda, Luciana, pela crueldade, pela atitude do que foi feito. Olha só o detalhe que chama a atenção. Na casa estava o padrasto, o primo do padrasto, a mãe da bebê e o irmão da mãe da bebê. Todas essas pessoas estão nesse momento aqui, na delegacia. A todo instante, toda essa movimentação de viaturas dos policiais que buscam aí, né, atender a esta ocorrência, porque de fato é uma situação de revolta, de tristeza, um verdadeiro absurdo. Essas pessoas, elas serão levadas para fazer o exame, né, pericial. Porém, Luciana, ainda está sendo feito todo o primeiro protocolo aqui na delegacia. A bebê não resistiu e ela morreu, mas agora a polícia quer saber, porque os principais suspeitos de terem praticado esse crime monstruoso é o padrasto da bebê e o primo do padrasto, que inclusive, de acordo com as informações, estão com sinais de embriaguez. Possivelmente estavam ali em meio a uma bebedeira e acabaram cometendo esse crime cruel contra essa criança, né, que não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe permanece acompanhando essa movimentação aqui na delegacia. Ainda são poucas as informações, os mais detalhes acerca do caso, mas a gente já conseguiu fazer aí o levantamento de todas essas informações. O principal suspeito, a mãe e o irmão dela, ou seja, o tio da bebê, eles estão como testemunhas aqui na delegacia, estão prestando depoimento como testemunha, mas os principais suspeitos são exatamente esses dois, né? O padrasto da bebê e o primo dele, que estavam bebendo na casa e que logo a viatura levou para o hospital. Depois voltou uma outra viatura na residência, conseguindo assim capturar todas essas pessoas, fazendo a condução aqui para a delegacia, onde o caso está sendo apurado, investigado. Essas pessoas serão levadas à perícia, ao IML, para serem submetidas a todos os exames e assim saber realmente
qual daí desses indivíduos teria cometido esse crime, ou se os dois, pelo menos, porque de antemão os dois são apontados como os principais suspeitos de algo tão brutal, de algo tão covarde, de algo tão cruel, como a gente vai contando essa história com uma dor no coração. Você que é mãe que está acompanhando o Cidade 90 nesse momento, imagina. É uma bebê, um ser inocente, mas que acabou, infelizmente, morrendo após ser estuprada de forma violenta, covarde, cruel, da mais dolorosa forma possível que se possa imaginar, e ainda asfixiada. É esse caso que a gente vai trazendo aqui esses detalhes, nesse momento já em primeira mão, acompanhando aqui, mostrando tudo para vocês. Luciana, eu vou continuar aqui na delegacia em busca de mais detalhes, em busca de toda essa movimentação. Daqui a pouco esses suspeitos, eles irão sair daqui para serem levados ao exame, né, serem submetidos ao exame, e nós vamos permanecer acompanhando toda essa movimentação. Qualquer atualização a gente chama e volta ao vivo aqui no Cidade 190, contando para vocês acerca desse caso que deixa a gente assim, completamente de coração partido. Voltamos ao estúdio. Iva, muito obrigada. Como você bem disse durante a matéria, você é mãe, você é uma mulher que luta pelo direito de outras mulheres. É totalmente compreensível que a gente perca esse controle emocional. Quando eu chamei a matéria, eu já chamei chorando porque a gente recebeu a notícia e é impossível a gente conter a emoção diante de uma gravidade, diante de uma monstruosidade como essa. Iva, o programa é seu. Qualquer coisa pode chamar que a gente vai entrar ao vivo com você. E para você que acompanha a gente, eu quero as imagens dos criminosos para o Brasil inteiro saber quem são os monstros que tiveram a coragem de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses. É precoce a gente dar nomes, porque o caso está sob investigação, mas nós temos a mãe como testemunha, acusando o padrasto e o primo dele de estuprar e matar uma bebê de apenas 10 meses de vida. Gente, nós estamos falando de uma bebê que precisa do colo da mãe para poder fazer qualquer coisa no mundo. Não consigo compreender como é que um ser humano é capaz de fazer tamanha maldade, tamanha crueldade com uma bebê. Já é monstruoso, assustador fazer isso com uma mulher adulta, com qualquer ser humano, mas com uma bebê, minha gente. Isso é coisa do Satanás. Me desculpa dizer para você que está acompanhando agora 12 horas e 12 minutos, como é que uma pessoa tem coragem de fazer tanta maldade, minha gente? É inadmissível. Temos que expor esses monstros para que o país inteiro saiba quem são eles. E é nessa hora que eu faço o alerta para você, mãe, não confie em ninguém. Não confie, esteja atenta aos seus filhos. A dor que essa mãe vai carregar nada justifica. Não tem no mundo. Não existe nada que vá conseguir acalentar o coração dessa mãe, porque ela carrega a culpa. Ela se envolveu com um homem que matou a filha dela. Não tem, minha gente, dor maior, não tem peso maior. Porque a mulher, ela acredita no próximo. E é aí que a gente tem que temer. Márcio Lopes, meu amigo, eu pedi para você me ajudar, porque, sinceramente, sustentar um negócio desse não é para todo mundo. Que situação, que caso que realmente traz dor. Acredito que até para você que é pai de menino, eu que sou mãe de menino, não tem essa, não tem o gênero, não tem classe social, dói em todos nós, não é, Márcio? É isso, Luciana, é que a gente fica aqui imaginando, eu vejo a sua emoção, a emoção da Iva Soares, que é acostumada a mostrar aqui, a gente mostra coisa realmente pesada. Né? Isso é de chocar todo mundo. Quando eu cheguei hoje aqui na TV, a Mayara Lorena já falava desse caso, eu disse, não estou sabendo ainda. Né? E a gente fica aqui também segurando, a gente se emociona junto com a Luciana, junto com a Iva, né? Porque realmente é um ato de crueldade, de perversidade, um ato extremamente covarde acima de tudo. É uma criança completamente indefesa. Você tem nesse momento uma mãe, uma família dilacerada, porque a mãe colocou um homem dentro de casa que era esse canalha, né? Te aguardando, acompanhando aqui o desenrolar da investigação ainda, mas a mãe está apontando
que foi o padrasto. É brincadeira, é preciso realmente tomar muito cuidado. Olha, quem está voltando aqui na tela, Luciana, queria que você continuasse conversando com a Iva, né? Passa ali para a Luciana conversar com a Iva. Tamo junto, Márcio. Estamos aqui acompanhando ao vivo, 12 horas e 14 minutos. A Iva continua com a gente. Conta, Iva, qual é a novidade, minha amiga? Luciana, conseguimos aqui fazer o levantamento de idades aproximadamente aí das pessoas envolvidas. Vejam só, são pessoas jovens até. O padrasto, de acordo com a informação que a polícia chega aqui a informar, tem aproximadamente 28 anos, um jovem ainda. Já o primo do padrasto tem em média 31 anos. A mãe também é uma jovem, de aproximadamente 27 anos. São pessoas jovens, mas pessoas responsáveis, pessoas que deveriam sim cuidar e proteger, né? A gente conseguiu obter essa informação e logo que eu chamei mais uma vez aqui para falar já essa informação, que a gente continua aqui em busca de mais detalhes, a movimentação logo à frente, olha, das viaturas permanecem aqui, porque essas pessoas serão colocadas naquelas viaturas que estão logo mais à frente e sairão pelo portão aqui da delegacia, que inclusive depois da chegada da nossa equipe foi fechado até para conter, né, assim, essa movimentação, mas permanecem aqui essas viaturas. E tá aí a idade repassada, os nomes ainda não foram divulgados, certamente não deverão ser divulgados, né, diante aí da gravidade do caso, mas de um caso verdadeiramente absurdo que aconteceu aqui, na área nobre, bairro Dionísio Torres, em que infelizmente essa criança acabou sendo aí o alvo desses verdadeiros monstros que praticaram essa atrocidade. Mais uma vez retorno aí com você e continuamos aqui, Luciana. Iva, muito obrigada pelas informações. Pode chamar quantas vezes você quiser. A prioridade é sua. Nós estamos ao vivo. Como bem disse a Iva, eram jovens, mas jovens responsáveis pelos seus atos. A Luciana foi uma criança que estuprou e matou outra criança. Acontece? Já aconteceu. Agora nós estamos falando de adulto. A gente não está falando de pessoas insanas. A gente não está falando de um ambiente onde a criança foi exposta, não. A gente está falando de uma família. A mãe, que era casada com o assassino da filha. Gente, o primo desse homem ajudou na monstruosidade. O padrasto da criança estava bebendo com o primo quando cometeram esse ato. A Luciana foi a bebida alcoólica, nada justifica. Não tem droga, não tem álcool, não tem no mundo uma justificativa plausível para que um ser humano tire a vida de uma criança estuprada. Nós estamos falando de um bebê. Qual é o ser humano que consegue sentir? Um bebê, gente. Um bebê de 10 meses. Não culpem a mãe por ter colocado esse homem dentro de casa, porque ela já vai carregar essa culpa para o resto da vida. É uma dor que só sabe quem passa. Ela vai carregar essa dor, porque ela confiou em um homem que dentro da casa dela matou a própria filha. Eu quero saber quem são esses monstros. Um de 28 anos, o outro de 31, não é isso? Eu quero ver a cara deles, eu quero expor, eu quero mostrar para o país inteiro que aqui, em Fortaleza, no Ceará, 2 monstros mataram uma bebê. E não vem para mim dizer que isso é sensacionalismo, porque não é. Criminosos como esse devem ser expostos, devem pagar pelos seus atos, porque nem a morte nesse momento para eles é o suficiente. Essa é a minha opinião. Impossível, Márcio Lopes, a gente se conter diante de um caso como esse, meu amigo. Luciana, é simplesmente revoltante, né? As pessoas em casa devem estar sentindo essa repulsa, essa raiva, essa ira, né? Agora a polícia já está com todo mundo junto na delegacia, vai apurar ali realmente a autoria,
né? A materialidade, perícia vai fazer exames e a gente fica pensando aqui, que tipo de pena merece um indivíduo desse? Não é? Ou quem foi conivente com o ato, quem foi omisso. Tudo isso a gente vai continuar acompanhando aqui no Cidade 90, né? Iva Soares entra novamente a qualquer momento aqui, trazendo mais detalhes desse ato, né? Revoltante, repugnante, que está toda a sociedade cearense revoltada e vai revoltar o Brasil, Luciana, essa história toda. Não se engane. Certeza. Isso vai virar assunto nacional, a coisa vai realmente... porque é assustador, não é? Foge de qualquer parâmetro de razoabilidade que você possa entender. Isso vai mexer com a psiquiatria forense, etc. Não é? Que tipo de maldade o ser humano é capaz de fazer, não é? Que tipo de barbaridade, ação tão covarde desse tamanho, que não justifica de maneira nenhuma. Com droga, com bebida, com o que for. Nós vamos acompanhar aqui os detalhes e levamos para vocês durante toda a nossa programação aqui na TV Cidade. Nós estávamos conversando com o Natan quando essa notícia chegou. Eu não consegui me conter, é impossível se conter. Peço desculpas a vocês pelos excessos, peço desculpas a vocês pela emoção, mas é impossível a gente se conter. Agradeço, inclusive, ao Grupo Cidade de Comunicação, empresa no qual eu sou funcionária, pela liberdade de expressão, por nos permitir falar o que pensamos, por demonstrar o que nós sentimos, porque é impossível, diante de um caso como esse, a gente se conter. Impossível. A gente não está falando aqui de algo que no cotidiano nós mostramos para vocês e, de certa forma, a gente já sabe até lidar. Nós estamos falando do caso de uma bebê de apenas 10 meses que foi estuprada pelo padrasto e pelo primo, que foi assassinada por esses covardes, esses monstros. Eu não consigo nem imaginar os passos a partir de agora dessa mãe que vai velar o corpo da filha e que vai se sentir culpada por ter colocado essa criança diante desses criminosos. Fiz o alerta e faço mais uma vez para você que nos acompanha. Cuidado com os lugares e as pessoas que vocês expõem os seus filhos. Muito cuidado, porque depois de uma tragédia como essa não tem mais o que fazer. Não tem justiça no mundo que pague a dor, o sofrimento, a crueldade que essa criança passou. Não tem. E a você que nos acompanha, meu amigo advogado, você que é advogada, vai pra cima desse caso, chega junto. Eu falo brincando por aqui, mas vou falar pra você de verdade, bota pra torar em cima desse caso. Esses covardes, se existisse justiça nesse país, iriam respirar por pouco tempo. Mas nem a morte, num caso como esse, é capaz de suprir o que de fato aconteceu. Márcio, eu não lembro a última vez que eu falei de algo que me causasse tanta dor aqui no ar. É uma bebê de apenas 10 meses, meu amigo. É simplesmente revoltante, Luciana. A gente fica aqui tentando achar palavras, antecipar uma culpa. A gente tem um ato bárbaro praticado, né, que vai passar por uma série de apurações ainda. A polícia, nesse momento, está ali fazendo os interrogatórios, né? Com certeza vão dar uma coletiva, né, a respeito desse caso, porque realmente chocou toda a nossa sociedade. É simplesmente revoltante. Eu não consigo pensar numa pena adequada para esses caras. Não sei se a nossa legislação prevê uma pena adequada. Por mim, soltava ele lá no meio dos presos, dizendo: ei, foi esse aqui que estuprou a menina de 10 meses. Aí estava resolvido rapidinho. Deixava lá os outros presos fazerem a audiência de custódia e aplicar a pena ali bem direitinho para eles. Mas nós temos um Estado de Direito, uma legislação, está sendo cumprida, a polícia levou para o interrogatório, o Ministério Público já deve estar em cima disso acompanhando, todo mundo simplesmente assustado com isso.
E as nossas equipes continuam acompanhando esse caso que simplesmente revolta. Você pediu desculpas pela sua emoção, não tem que pedir, Iva também não, porque eu tenho certeza que as pessoas em casa também estão revoltadas, emocionadas com tudo isso. Eu por aqui, me segurando também, né, para conter a emoção e fazer um comentário mais lúcido possível, sem deixar de ser duro e avisar para a nossa polícia e para a nossa justiça. Nós vamos cobrar aqui uma apuração justa e a condenação desses vagabundos o mais rápido possível. Nós voltamos em breve falando sobre esse assunto, né, porque a Iva continua acompanhando lá na delegacia.